Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Vamos para mais uma coletiva do professor Abel Ferreira. Desta vez, após a importantíssima, fundamental vitória do Palmeiras ontem contra o Fluminense por 1-0. Talvez, muito provavelmente, o jogo do título. O Palmeiras venceu o Fluminense e tem 99,9% de chance. E isso não é retórica, é o que dizem os sites de estatística aplicada ao futebol. O Palmeiras tem 99,9% de chance de ser campeão, só não será por uma absoluta, improvável combinação de resultados, que seria vitória do Atlético por goleada e derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, que também não tem interesse nenhum no resto do campeonato, porque se salvou do rebaixamento. E a soma desses dois resultados precisaria ser de 8 gols. O Atlético precisa tirar 8 gols de diferença. Então a chance realmente é desprezível. E não tem muito palmeirense que já está comemorando, não tira a razão. Ah, palmeirense não comemora antes da hora. Mas eu acho que a hora chegou, né? Então eu não tiro a razão de quem está comemorando. E o mais legal é que a gente vai poder comemorar duas vezes. Comemorar agora e comemorar na quarta-feira, quando aí sim, matematicamente, isso vai ser concretizado. Então, eu acredito que o Abel ainda vai ser comedido nessa entrevista. Ele não vai falar como campeão, mas, né, acho que pelo menos nas entrelinhas ele já vai meio que dar uma soltada. Vamos ver o que ele falou. Eu já andei ouvindo alguns comentários, é inevitável, mas como sempre eu me resguardei e tentei não ver ou ver o mínimo possível da coletiva para poder fazer o react aqui com bastante autenticidade. Vamos lá. Boa noite, Abel. João Quero do Verdaço. Começou Cara, que bem. novela, né, pra chegar até aqui no Palmeiras na temporada. Depois da eliminação na Libertadores, 5 jogos sem vencer, aí depois 5 vitórias seguidas, aí toma uma goleada pro Flamengo, lesões, suspensões, vários desafios, e se manteve firme para chegar aí na taça. A parte mental desse time a gente já sabe que foi uma construção de 3 anos para não se deixar abalar tanto dentro de partidas quanto com resultados, mas queria que você me falasse qual que foi o principal desafio do ponto de vista tático para reinventar esse time depois de derrotas ou depois de perder jogadores importantes por lesões. Qual que foi aí para você o maior desafio para chegar na última rodada praticamente com a mão na taça? Obrigado. Querem mesmo saber? Mesmo? Eu quero. Eu quero. Aliás, que pergunta do João, né? Disse-lhe a eles duas coisas. Tivemos a quantos? 14 pontos, não foi? Ou 13? Disse que se eles largassem, eu também largava. Era o primeiro a largar. Se eu sentisse que eles largassem, eu era o primeiro a largar. Essa foi a primeira. E a segunda, disse-lhes, temos todos aqui uma oportunidade de podermos sair daqui, eu como melhor treinador e vocês como melhores jogadores. Os momentos de dificuldade, os momentos que nos metem à prova, são esses momentos que nos podem fazer crescer e retornar melhores ainda. E eu acho que eles entenderam as palavras que eu lhes quis dizer. Não que eu sentisse quando eu disse, se vocês largassem, eu também largo, que tenha sentido o que quer que seja, mas às vezes, como tu estás a 13 ou 14 pontos, a tendência pode ser, ok, já não há nada a fazer. E nós, sempre lhes disse também, nós temos uma identidade, nós temos um caráter, esta equipa tem uma história neste clube. Foi estas duas frases. E acho que eles conseguiram entender como equipa. Isso para mim é o que me enche mais de orgulho, é olhar para esta equipa e não criar rótulos, que é uma equipa que só joga assim ou que só joga desta maneira. Não conseguem criar rótulos a esta equipa, não conseguem só dar um destaque a esta equipa. Isso é o que mais me enche de orgulho. E também lhes disse a eles, esta equipa, se tirar a camiseta, mas que nós a vestimos com muito orgulho, mas se os jogadores do Palmeiras tirarem a camiseta, vocês sabem que a equipa do Palmeiras que está a jogar, isso é o que mais me enche de orgulho. Vocês não conseguem nem ver o nome, se é o Everton, se é o Gomes, se é o Lomba, ou se é o Fabinho, ou se é o Zé, ou se é o Breno, ou se é o Dudu,
ou se é o Mike, ou se tirar a camiseta a todos, vocês não sabem quem é. Mas se vocês olharem para a forma de jogar, vocês vão dizer, esta é a equipa de Palmeiras. Isso foi o que nós conseguimos enquanto grupo de trabalho, enquanto clube. Uma identidade. Esse termo que ele finalizou a resposta dele, a identidade. Quem acompanha o nosso trabalho aqui há mais tempo, talvez se lembre que a gente sempre implorou por isso. Mesmo quando o técnico era o Filipão, que a gente gosta tanto, mesmo na primeira passagem do Cuca, em 2016, que foi um belíssimo trabalho, a gente, pô, como vai ser legal se o Palmeiras um dia atingir o nível que atingiu, por exemplo, o United com o Alex Ferguson. Porque ele conseguiu, após muito tempo de trabalho, estabelecer uma identidade no time. E aí ele tem o grupo totalmente na mão, entra um, sai outro, sai um, entra outro, e é mais fácil você adaptar esses caras que estão chegando numa identidade já montada. É difícil você começar um trabalho do zero, aí leva muito mais tempo. E esse foi o primeiro mérito do Abel. Ele já conseguiu ganhar uma Libertadores com 3 meses. Convenhamos, com alguma dose de sorte, é verdade, mas a sorte também só sorri para quem trabalha duro. Mas uma vez estabelecida essa identidade, ele consegue esse status que ele destacou. Olha, chegou num ponto que, se tirar a camisa, se olhar só a movimentação dos jogadores, você sabe que é o Palmeiras. É a tal da identidade, né? Então, sai o Danilo, entra o Richard Rios, pode até demorar um pouco, mas o Richard vai pegar o jeito, se ele for bom, se ele conseguir aproveitar a chance, e vai desempenhar. Pô, hoje o Richard está jogando num nível, claro, não igual o Danilo ainda, mas num nível muito alto. Já encaixou. O Abel conseguiu mudar o esquema principal, que antes era o 4-2-3-1, para um 3-5-2, para maximizar o potencial do Endrick. Mas, eventualmente, ele muda para o 4-2-3-1 e o time continua jogando bem. Então é isso que é o bate-cinto que a gente sempre fala, né? Aqui. Ele consegue já... o time tem tamanha identidade, sabe tanto o que fazer em tantas situações, que ele só dá uma visão, agora mudou, agora é assim, agora é assado. O time se transforma. E aí você não consegue, como ele disse, colocar um rótulo no time. Ah, o time joga no contra-ataque, o time joga com posse de bola, o time joga com 3 zagueiros. Não, como joga o Palmeiras? O Palmeiras joga para ganhar. E cada jogo é de um jeito. E isso só se adquire com tempo de trabalho, com um trabalho maduro. E um grupo com identidade. Então essa é a identidade do Palmeiras. Na verdade, a pergunta do João, se eu entendi bem, foi para ele falar sobre o desafio tático depois de perder Dudu, perder jogadores na zaga aqui nessa reta final, aí tem que colocar o Naves, coloca o Marcos Rocha de zagueiro. Qual foi o maior desafio? Ele falou assim, o desafio é dar essa identidade ao time, de forma que eu possa fazer qualquer transformação e o time não sente, o time não cai de rendimento. É um negócio muito sério esse trabalho do Abel, e eu fico até com pena de pessoas que são críticos sistemáticos do Abel, porque ele não escalou o Endrick o ano inteiro. Eu tenho certas dúvidas, já falei algumas vezes aqui, que esses caras são palmeirenses mesmo. Assim, tem uma chance muito grande de boa parte deles serem torcedores de outros times, fazendo fakes palmeirenses para tumultuar, para tirar o Abel. Ok, mas eu imagino também que tenham palmeirenses que têm muita mágoa do Abel, porque ele não escalou o Endrick o ano inteiro, e desprezam a capacidade do Abel de avaliar o momento correto de escolher pela promoção de um menino tão novo para o time de cima. Eu mesmo acho que poderia ter sido antes, mas daí a virar
crítico sistemático do Abel, e fora Abel, câncer do Palmeiras, par da Abel, e não sei o que, como a gente vê por aí, se for corintiano disfarçado, a gente entende perfeitamente. Se for palmeirense, vocês me desculpem, mas haja burrice, né? Mas vamos lá. Parabéns ao João pela pergunta, excepcional. Professor, eu me considero um jornalista sério, mas não sou palmeirense. E confesso que estou com o coração apertado. Estamos E eu também, hoje estava apertado ali dentro. Eu estou até com frio na barriga, de tanto que admiro o seu trabalho. Obrigado. E nesses anos todos aqui no Brasil, eu ainda não tive a oportunidade, por culpa minha, de pedir o autógrafo seu no seu livro. Vou levar para Minas para tentar uma última cartada, porque eu não trouxe hoje, ou posso ficar tranquilo e autografar com você ano que vem? Não, pode andar com ele sempre ao seu lado e eu autografo com ele sem problema nenhum. Foi uma pergunta da coletiva, é isso? É isso mesmo? O cara tietou o Abel, assim, na maior. Eu entendo essa pergunta, entendo o que é que você quer ouvir da minha parte. Eu não vou comentar especulações. Vocês sabem. Será que foi indireta de, tá saindo, vou pegar esse autógrafo logo porque vai sair, né? Talvez tenha sido isso, né? Tá bom. Como é que é o futebol brasileiro? Vocês sabem que quando uma equipa como o Palmeiras desempenha, que a forma que desempenha, eu já vos disse isso ao longo do ano todo, tem várias especulações sobre vários jogadores, sobre os treinadores, é normal. Mas o mais importante agora é o jogo mais importante do ano, que nós temos quarta-feira. E queremos carimbar este título, porque neste momento nós não somos campeões e queremos muito ser. Pessoalmente, eu entendo essa aflição da torcida diante das notícias, das especulações de Abel vai sair, Abel vai sair. Eu entendo porque a imprensa lança essas informações, mesmo sem ter nada concreto, é tudo especulação. O próprio Abel já deu, ele sempre desabafa, né? Ele fala, tô cansado, não aguento mais, quero ir embora, já deu aqui para mim. E ele já fez isso nos anos anteriores, se vocês se lembrarem bem, e fica. E ele tem contrato até o fim do ano que vem. Então, eu acho que no fundo ele até gosta desse tipo de apreensão em torno da sua permanência, por isso que ele não fala nada. Mas eu vou falar assim, de mim, eu particularmente, como eu lido com esse tipo de notícia. É especulação? Eu não dou a mínima. Eu só vou me preocupar com uma notícia quando ela for notícia. Abel saiu do Palmeiras. Porra, aí eu vou me preocupar. Eu não sou o presidente. Quem tem que se preocupar antecipadamente é a presidente. Que tem que já estar com, né, 3 ou 4 nomes engatilhados caso aconteça. Mas nós não. Nós não precisamos disso. Sabe, ficar sofrendo, ficar, vai sair, não vai sair. Tem quem goste disso, né? Eu acho que se for para viver desse jeito, o melhor é assistir novela na Globo, porque é o que eles fazem de melhor. Então vai assistir novela profissional, não novela de futebol, né? Novela de fica, não fica, contrata, não contrata, essas coisas. Realmente eu não entendo como tem torcedor que se apega tanto a esse tipo de comportamento. Mas cada um quer viver assim, quer ser feliz assim, seja feliz assim. Para mim, esse tipo de coisa, eu só me preocupo quando concretiza. Seja contratação de jogador, venda de jogador, saída de treinador, só quando vira notícia. Porque se não é notícia, se é especulação, não é notícia. Se não é notícia, não é nada. Se não é nada, não merece a minha preocupação. Tem mais o que fazer, né? Se eu defini? Não defini. Vocês sabem que eu não defini. Vocês sabem o que é que se passa comigo, sabem que eu tenho um contrato. Abel, tudo bem? Pedro Isso Hernandes é aqui. especulação.
Pedro Hernandes, do Dimensão Esportiva. Aí o Palmeiras entrou em campo hoje com o mosaico escrito "Nunca desistir". E ao longo da temporada, a sua equipe nunca desistiu, tirou uma diferença de 14 pontos, está fazendo história e encaminhou o título brasileiro mais uma vez. Queria que você deixasse um recado para quem desacreditou do Palmeiras e também deixasse um recado para a torcida do Palmeiras, porque é despedida em casa essa temporada no Allianz Parque. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu senti hoje. A nossa torcida, aquela que fica sempre lá atrás, quando está, eu acho que hoje ficou centralizada, eu posso vos dizer que eu senti mais o som. Não sei se isso é possível fazer no futuro ou não, mas eu particularmente gostei de ver essa parte, essa equipa, os primeiros a puxarem, que é a torcida organizada, que é a primeira a puxar. Acho que hoje estava ali mais ou menos à minha frente. Eu particularmente senti mais essa vibração. Mas de qualquer maneira, dar os parabéns à nossa torcida. Eu já disse que há 3 tipos de palmeirenses. Já vos disse isso há, sei lá, há 1 ano e meio atrás ou 2, quando fomos disputar o primeiro ou o segundo Mundial. Há aqueles que só acreditam depois de estar, não é? Já está, agora eu acredito, só depois de ver, não é? Há aqueles que acreditam só quando está quase, e há aqueles que acreditam sempre. Eu sou dos que acredita sempre. E esse sou eu, esta equipa sou eu, essa resiliência, não foi fácil para mim a minha chegada aqui. Felizmente tenho este jornalista aqui que resolveu tecer umas palavras elogiosas a meu respeito, mas tenho outros tantos que eu tenho-os todos gravados. Já vos disse que eu perdoo, mas não esqueço a forma como me trataram e a forma como me ofenderam. Isso está tudo na net, é só vocês verem a forma agressiva e ofensiva como alguns dos vossos colegas fizeram para mim, e não é de hoje. E o mais grave é que não foram só jornalistas. Entidades do futebol brasileiro com muita responsabilidade. E, portanto, eu perdoo tudo, porque é assim que eu sou, mas não esqueço. A mensagem que estava a dizer para eu deixar aos nossos torcedores eu já vos disse, dificilmente treinarei outro clube aqui a não ser o Palmeiras. Gosto deste estádio, e já que dizem que eu sou exigente, ou como é que se diz? Chato. Não exigente, vocês dizem outra coisa, quando se reclama muito, como é que é? Chato. Vou já dizer que este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar. Não quero saber se é W Torres, se é o Palmeiras. Não quero saber. Este gramado não está em condições para continuar a jogar futebol. Este gramado, neste momento, é um risco para lesões de jogadores. E se eu estivesse no lugar do Diniz, tinha feito exatamente o que ele fez. E, portanto, espero que no próximo ano, não sei quem, essa não é responsabilidade minha, mas que se troque este gramado. Que o metam como quando estava, quando eu cheguei. Mas já que atrás de uma exigência ou de uma crítica tem que vir um elogio, porque é assim. Agradecer também à nossa direção e à W Torres pela forma como conseguiram encontrar uma solução para nos deixar jogar na nossa casa. Como eu disse, aqui é a casa do Palmeiras, é aqui o nosso chiqueiro, é aqui que o Palmeiras tem que jogar, e façam os sacrifícios que fizerem. Eu só me sinto em casa aqui. Jogando nos outros lados, eu estou a jogar fora. É como se estivesse a jogar fora. E, portanto, é isto que eu tenho a dizer. Portanto, vai aqui uns elogios no meio e umas exigências. Mas este gramado tem que ser trocado urgentemente. Bom, vamos lá. Se o Abel tivesse para sair, ele estaria pouco se importando com o gramado. Tá? Então já ficou uma dica aí para quem está mais ansiosinho. Num primeiro momento assusta, né? Esse gramado é um risco para lesão. Ele está falando do sintético. Não. Aí depois ele deixou claro. Ele está falando do estado de conservação deste gramado sintético. Quando ele foi aplicado e o Abel chegou com o gramado novo, recém-implementado, foi dito que era um gramado que tinha um desgaste muito pequeno e que tinha um custo de manutenção modesto, mas que precisava
ter para que o gramado mantivesse a qualidade, parece que essa manutenção não foi bem dada pela fala do Abel. Então, eu não sei se é o caso. Ele falou em trocar, mas eu não sei se é o caso de trocar. Talvez uma manutenção adequada, né? Resolva o problema. Então, o que tem que ser feito são algumas reuniões, uma ou duas, para que ele aponte os problemas e a empresa responsável dê a devida manutenção, ou, se for o caso, que faça a troca, e aí tem que ver, obviamente, o que diz o contrato de implementação do gramado artificial no Allianz Parque. Mas o Abel, então, deixa claro que não está satisfeito com o estado atual do gramado. E aí ele falou também um pouco da torcida, da posição da torcida, esquece, sem o palco a torcida vai voltar para onde estava, até porque é uma questão financeira, né? Não vai colocar a torcida organizada no local mais nobre do estádio por questão de preço de ingresso, simplesmente por isso. Então isso não vai acontecer. O que mais que ele falou? Acho que foi isso, né? Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras enfrentou um dos times brasileiros com uma identidade de jogo mais conhecida e renomada no mundo inteiro, né? Uma ideia de jogo muito diferente de tudo que a gente tem aqui, de agrupar jogadores em torno da bola, de tentar ficar com a bola o tempo todo, uma saída de jogo muito particular. Eu queria que você falasse como é que um técnico se prepara para que um time como o Palmeiras não só vença, mas também mande no jogo contra o Fluminense, em que pese fosse um Fluminense bastante modificado. Como é que você avalia o plano que o Palmeiras pensou e como ele executou? E também, se possível, eu só queria entender um pouquinho melhor essa história do gramado, assim, exatamente o que aconteceu, o que o gramado mudou para pior em relação ao gramado que você tinha aqui quando você chegou. Obrigado. Olha, realmente eu acho que já tinha dito isso. É uma forma de jogar diferente, que leva tempo, que enerva os adversários, porque eles conseguem ter bolas, os jogadores correm para trás e correm para o lado. E esta equipa já pegou bem. O Diniz tem 1 ano e meio ou 2 anos, tem tempo para poder implementar esta ideia de jogo, trazer o ponta do lado contrário para dentro ou para o lado da bola e a bola ir adentro e outra vez continuar outra vez para o lado da bola e continuar a partir dali fazer ligação. Mas o Fluminense não é só isso. É uma das coisas que eles fazem muito bem isso. E é uma equipa, quando tem que defender, gosta de pressionar no tiro de meta, mas depois em zona 2 agrupa-se bem, né? Que vocês verem, não jogou o Cano hoje aqui, mas vocês às vezes chegam a ver o Cano quase em cima um pouco à frente da área, que é uma equipa que agrupa bem e que também sabe transitar. Mas é uma característica das equipas do Diniz. Também é outra equipa, se tirar a camiseta, tu vais dizer, olha, aquela equipa é do Diniz. E pronto, mais uma vez refiro, é um dos melhores treinadores brasileiros, é o selecionador nacional. Eu tive a oportunidade de falar com ele por telefone, agradecer-lhe as palavras que ele teve para com o Hendrick, para com o clube, pela forma como ele sabe como nós tratamos os jogadores aqui dentro, como ele fez, por exemplo, com o John Kennedy, não é? O jogador que eles foram buscar, não me estou a enganar no nome, pois não? E que ele sabe o papel que ele tem naquilo que é o ajudar a crescer um jogador, não só na parte técnica ou tática, mas também na parte mental e no crescimento deles como homens. E portanto também agradecer-lhe aqui publicamente as palavras mais do que ao treinador de Palmeiras à instituição Palmeiras e desejar-lhe agora muitas felicidades. Vai ter aí uma competição que é o Mundial, onde nós queríamos muito estar, mas infelizmente eles foram mais competentes que nós. Dar-lhes parabéns, que desfrute, acima de tudo que desfrute, que é muito difícil competir contra as equipas europeias, muito, muito difícil, que desfrute, porque acho que é um momento único e que eu jamais me esquecerei das 2 vezes que lá fui, independentemente de termos perdido, mas desfrutei, que às vezes é muito difícil aqui desfrutar daquilo que fazes. O futebol brasileiro é intenso, é desgastante, é pressão constante, ter que ganhar sempre, é da torcida, é da imprensa, é dos jogos que temos à frente, é das viagens, 3 horas de avião, chegar a casa às 4, 5 da manhã, há 3 anos seguidos a fazer isto é duro, é desgastante, mas quem faz aquilo que gosta, quem tem paixão para aquilo que gosta, não ganha mais uns cabelos brancos. E pronto, e continua. Mais ou menos
guardando todas as proporções, o que a gente faz aqui de verdade, cara. É desgastante também ter que conciliar trabalho, o trabalho comum, com esse trabalho do Verdazo, fazer todo esse trabalho que a gente faz e por amor ao Palmeiras. É muito desgastante, é muito cansativo, mas dá um prazer. Então eu entendo, de novo, guardando todas as proporções, é claro, o que faz o Abel continuar fazendo o que ele faz, porque ele gosta muito, ele adora o que faz. Então ele reclama, fala que vai parar, fala que vai sair, e tá lá de novo no ano seguinte, volta, né? Com cabelos brancos, ou no meu caso, sem cabelos. Aliás, literalmente sem cabelos a partir da live da próxima segunda-feira, que vai ser a live da maquininha, que eu vou ter que cumprir a promessa que eu fiz depois do jogo do Botafogo, né? Que se o Palmeiras fosse campeão, eu ia passar a máquina zero no cabelo. Ao que tudo indica, vai rolar mesmo. Então, já bota aí na tua agenda. Na live de segunda-feira, 20 horas, não hoje, na semana que vem, vai ser a live da maquininha, tá? Ao vivo da maquininha. Vou passar a máquina zero. Mas eu entendo o Abel se sentir desgastado, se sentir pressionado, falar que vai largar tudo, ele fica magoado, né, com imprensa, com órgãos oficiais do futebol brasileiro, como ele mencionou na resposta anterior, mas ele volta porque ele não vive sem, cara. Gramado? Eu não é a minha especialidade, mas o Cícero sabe que quanto chato eu sou, mais uma vez chato, não é chato, deixa eu trocar, exigente que eu sou, porque se vocês querem melhorar as condições do futebol brasileiro, há duas coisas que urge fazer. Tempo de descanso suficiente, no mínimo 3 dias, mínimo, estou a falar no mínimo 3 dias. Não 3 dá, dias, Abel, jogar ao quarto. não dá. 3 dias sempre não dá. E a qualidade dos gramados. Isso independentemente se é sintético, porque eu vou-vos dizer, este gramado top é bom. E todos nós temos que entender, todos nós, que o Palmeiras não consegue meter aqui um gramado natural, porque se for usar o campo para fazer shows como faz, e eu entendo que é uma receita, e eu entendo, porque eu sou treinador, mas entendo o fenómeno futebol, e o fenómeno business, e os negócios que podem andar à volta do futebol, e não dá para meter um relevado natural aqui. Se me perguntam qual é que eu prefiro, claro que prefiro o relevado natural, mas não dá para ter aqui. Agora, o que não podemos é ter um gramado cheio, como estava agora, e se vocês quiserem, vão lá fora, se vos deixarem ir, vão ao gramado e vejam a quantidade de coisinhas que tinha do espetáculo que fizeram da Taylor Swift. Né? Teve ontem, né? Ainda teve ontem, mas ainda tinha do outro. A quantidade de bebidas e tudo mais que deve cair ali dentro. Né? E isso, o futebol brasileiro é muito intenso e exigente, os espetáculos aqui também são intensos. E se o gramado, segundo dizem, tinha 10 anos de garantia, isso era na Alemanha, ou na Holanda, acho que ele veio da Holanda, que jogam de 15 em 15 dias, não é? Não tem, desculpem dizer isso, a poluição que tem São Paulo, não tem os espetáculos que tem São Paulo, não tem os jogos que tem aqui, e jogamos nós, e às vezes joga aqui para ver, e jogam todos aqui, e infelizmente a garantia, não tem garantia de 10 anos, não tem, e ele está caput. Tem como jogar mais aqui. E se jogar, e se houver lesões, e se continuar a haver lesões, eu avisei. Então ele detalhou a reclamação. Manutenção. Faltou manutenção adequada no gramado. Depois de show, depois de não sei o que, tem que ser feito um trabalho de manutenção. Né? Não sei se é o caso de troca, ou de manutenção, de limpeza, alguma coisa. Aí ele até falou, eu não sou do ramo, eu não sei, mas ele vê o resultado. E não tá gostando. Não tá gostando e tá reclamando porque é chato, porque é perfeccionista e também porque se preocupa muito com a saúde dos jogadores. Principalmente os nossos, que são os que mais jogam nesse estádio. Né? Tá certo, Abel? E vejam, a gente tem um gramado idêntico na academia de futebol, onde não tem show. E ele não está falando nada do gramado da academia de futebol, ele está falando especificamente do gramado do Allianz Parque.
Boa tarde, Abel. Parabéns pela vitória. Pegando um gancho na pergunta do colega, do controle do Palmeiras ter o controle contra o Fluminense, queria que você falasse do excelente jogo de Richard Rios e Zé Rafael. Olha, o Rios, talvez o nosso maior reforço este ano, que foi também criticado, como são todos os jogadores aqui, como é o treinador quando não ganha. Não digo por todos, mas por uma minoria que é muito ruidosa e que isso chega quando tu não és forte mentalmente e não tens casca, isso chega aos jogadores. E a função do treinador também é essa, é tentar que eles entendam que realmente o que conta é a avaliação que faz o treinador. Não é? O Breno hoje fez 3 golos e falhou 2 debaixo da baliza. E as pessoas só olham, falhou e nós temos que rotular porque ele com bola falhou. Mas o jogo e o jogador é muito mais do que aquilo que ele faz sem bola. E o Rios aproveitou muito bem esta sequência de jogos, aproveitou muito bem. Peraí. Vamos falar do Breno Lopes, porque ele fez um parênteses do Breno Lopes, então a gente tem que falar. Claro que quem entende o mínimo do jogo entende a importância do jogador sem a bola. O cara se dedica, cobre os espaços, volta, preenche, dá combate. Mas precisa jogar com a bola, Abel. Também precisa. Não pode perder os gols que ele perde. Pode custar campeonato. Felizmente, esse campeonato acabou sendo decidido com um gol dele mais uma vez. Mas podia não ter acontecido. Nós perdemos um jogo, ou deixamos de ganhar, né? Um jogo crucial em Itaquera, por um gol perdido dele, que não pode perder. Isso custou uma sequência de jogos importantes dentro da temporada, até o Palmeiras voltar a estabilizar depois daquele mau resultado. Na verdade, não chega a ser um mau resultado sem empatar fora o clássico, né? Mas, diante da possibilidade, isso gerou um ruído muito grande. E é ruim para ele, é ruim para o time. Então, ele precisa performar melhor com a bola também. Não dá para ficar com esse argumento de que ele joga, de justificar a escalação dele só pelo que ele faz sem a bola. Será que o Kevin não pode ter o mesmo desempenho sem a bola e com a bola ser melhor do que o Breno Lopes? E veja, não tem hate no Breno Lopes aqui. Se ele começar a acertar como ele acertou ontem, tá tudo certo. Só que ele começou errando de forma bizarra no primeiro minuto de jogo. Ele perdeu um gol na pequena área. Então, não dá para tirar a razão do torcedor que reclama do Breno Lopes. Embora ele tenha todo... Assim, a crítica ao Breno Lopes ela tem que ser feita com todo o respeito do mundo. Primeiro, pelo passado dele, pela história dele, pelo gol espetacular que ele fez, que possibilitou tudo que a gente está vivendo aqui. Isso a gente nunca pode tirar da frente. Então, jamais xingar o Breno Lopes, jamais. É todo o respeito do mundo ao cara, ao homem, ao ser humano, à pessoa, ao atleta, ao profissional. Mas ele tem que performar melhor com a bola. E ontem, depois de ter recuperado a confiança, ele fez um bom jogo. Então, algo tem que ser feito nesse sentido, para que o Breno Lopes, depois que fez aquele primeiro gol anulado, que recuperou confiança e começou a jogar bem, performe o máximo possível nesse nível. E não no nível que ele estava jogando até os 10 minutos de jogo, que ele errou um gol feito, igual o do jogo anterior, que ele perdeu outro gol feito e errou o passe e foi muito mal. E no jogo anterior a mesma coisa, e no jogo anterior a mesma coisa. Não estava fazendo nada. Errando, bolas fáceis, que irrita todo mundo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A lesão do Gabriel Menino, não é? Porque eu não sei se vocês falam disso ou não, e houve muitas dores de cabeça que o treinador teve.
que é que eu faço ali na esquerda, quem é que meto, como é que eu vou fazer. Claro, quem está sentado no sofá sabe, tem sempre a solução, então no final do jogo, pois, porque devia ter feito isto e aquilo, e eu fiz isto e aquilo e perdemos na mesma. E o problema não estava nem no lado direito nem no lado esquerdo. Eu sei onde estava o problema, mas não vos vou dizer. E eu não fui realmente capaz de fazer aquilo que devia ter feito de forma antecipada, porque às vezes os jogadores entram numa fase de má forma e nós temos que os tirar para meter outros, mas esse problema do lado esquerdo, para mim, enquanto treinador, foi um problema que foi difícil de resolver. Tentei meter o Arthur, tentei arranjar as melhores soluções, que tem sido aquilo que eu faço no Palmeiras desde que cheguei, arranjar soluções para tudo, e felizmente mesmo os moleques da base têm vindo e nos têm ajudado muito, mesmo não sendo alguns deles jogadores que eu utilizo como titulares, mas que nos ajudam muito, como é o Fabinho, como é o Jonathan, como é o Vanderlá. O Hendrick felizmente conseguiu passar um período menos turbulento e estar numa forma muito, muito boa, e nós também conseguimos compreendê-lo melhor, onde é que ele joga melhor, onde é que ele pode dar mais rendimento, e acho que houve aqui um conhecimento mútuo e um crescimento dele também como jogador, porque todos temos estes períodos de altos e baixos. Alguns jogadores também passaram por momentos de forma mais difíceis, mas foram capazes de recuperar, o Gomes, o Veiga, o Zé. E eu sempre vos disse, quando nós estamos todos a top, nós somos uma equipa extremamente competitiva, mas para ser muito sincero, o que eu mais me orgulha desta equipa, independentemente das críticas ou dos elogios que nos façam, é que nós estamos sempre na luta por todas as competições. Podem dizer o que quiserem, mas para mim a maior vitória deste elenco é estar constantemente a chegar às decisões. E foi isso que nós fizemos e que estamos a fazer. Mas trabalhamos muito para isso. Nada é por acaso e a bola não entra por acaso. Bom, ele finalizou agora mencionando um livro famoso, né, da remontada do Barcelona, né, quando contrata o Ronaldinho para ser o pilar da remontagem do Barcelona vencedor, como havia sido vencedor na década de 90 e virada de 90 para 2000, e que aí teve um período muito turbulento na primeira metade da década de 2000, né? E aí, com a chegada do Ronaldinho, dá uma virada espetacular e volta a ser o grande Barcelona. O livro se chama A Bola Não Entra Por Acaso. Mas ele começa respondendo sobre o Richard, sobre a evolução do Richard, sobre como foi difícil a adaptação do Richard e como ele achou um lugar para o Richard jogar. E aí menciona toda uma dinâmica ali, principalmente do lado esquerdo do time. É curioso que o Richard joga mais pelo lado direito, mas ele usou essa dinâmica do lado esquerdo para dar um exemplo de como ele está sempre tentando identificar problemas e resolver. E passar isso para o elenco, para que o elenco execute da forma mais automatizada possível esses movimentos dentro do campo. E como está sendo legal de ver essa evolução do Richard. E ele chega ao fim do ano, estamos no último jogo agora na quarta-feira, depois de amanhã, no auge da forma física, técnica e tática. O que mais importa nesse momento é observar a evolução tática dele, de como ele está cada vez mais consciente do papel tático que ele tem que fazer, de todas as funções que ele tem que desempenhar dentro de campo. Isso leva tempo, né? Outro que a gente está vendo passar por esse processo que o Abel não mencionou é o Flaco, né? Flaco Lopes também está cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro e ao futebol do Palmeiras, ao que o Abel espera dele. Então tem feito partidas muito boas nas oportunidades que tem tido ultimamente. E assim o Abel vai se reinventando. Perde Gabriel Menino, perde Dudu, tinha perdido no começo do ano Gustavo Scarpa e Danilo, e vai se reinventando. Tudo bem que dessa vez foi na Bacia das Almas e custou uma Libertadores, que a gente poderia ter ganho também. Então espero que para o ano que vem o Abel não tenha que fazer tanta ginástica. Que a diretoria se compadeça um pouco dele
e dê um pouco mais de material humano para ele trabalhar com um pouco mais de folga, porque foi difícil demais. Boa noite, Abel. Nina da Versus. Bom, falando ainda sobre lesões, após a lesão do Dudu, o Palmeiras acabou aproveitando muito o Breno Lopes, o Endrick, e um esquema de jogo um pouco diferente. E o time voltou a se vencer muito pelo seu trabalho, que inclusive eu admiro muito. E eu queria saber o que você sente que o time ganhou com a entrada desses jogadores e o quão importante foi trabalhar o mental dos mesmos para ir em busca do 12º campeonato. Os lesionados que nós tivemos, infelizmente, foi graves. Dudu, o Menino e o Atuesta, que é outro jogador que eu particularmente gosto muito, que nós temos que dar tempo para ele crescer. Mas infelizmente são os jogadores que nós não contamos. Eu não mudei a minha forma de jogar, desculpem dizer-vos isto, ninguém conhece melhor a minha forma que eu. A diferença, nós continuamos na mesma a se fazer saída a 3, nós continuamos na mesma a dar largura do lado direito e do lado esquerdo, só que umas vezes damos pelo lateral, outras vezes damos pelo ponta. Eu fico muito contente porque vocês não conseguem descobrir como é que o Palmeiras joga. Isso é o que eu mais gosto, é que nós conseguimos ser uma equipa camaleónica, uma equipa que consegue jogar com o que o jogo está a pedir. Por exemplo, a forma como nós fomos atrás do empate no Fortaleza é algo espetacular. Um trabalho de equipa, técnico e de jogadores muito, muito bom, sem fugir daquilo que são as nossas características. E eu sei que vocês olham muito para o esquema tático, se é 4-3-3, se é 3 zagueiros. São Conta pontos muito de partida. mais a dinâmica e os comportamentos que os treinadores querem ver na equipa do que aquela formação que vocês veem. Vocês, quando quiserem ver qual é o sistema de uma equipa, é no apito do árbitro, no apito inicial do árbitro, vocês olham para uma equipa, vocês veem logo. Olha, as casas de partida, estou com 4 defesas, estou com 3, estou com 5, quantos médios? Estou com 3, estou com 2, quantos central? Vocês veem logo. É o momento que vocês podem ver qual é o sistema. Só que depois tem dinâmica. Uns andam para dentro, outros andam para trás. Eu, às vezes, por exemplo, ainda hoje, a estratégia que eu tinha para o lado direito, haviam 3 espaços que tinham que ser ocupados. A largura, do lado esquerdo, desculpem. A largura, o jogo posicional entre linhas e o jogo atrás. E podia ser ou o Piquerez a estar na posição de lateral, ou o Piquerez a estar na posição de meia interior e o Zé a fazer de lateral, ou vir buscar a bola lateral. A mesma coisa com o Breno, umas vezes dentro ou forward. Estes 3 lugares tinham que estar ocupados. Mas pronto, eu tinha muito para vos dizer sobre a nossa forma de jogar, mas fiquem só pelo sistema tático, vocês conseguem avaliar isso, e 3 zagueiros é defensivo, e se fizer bem, enfim, isso é o vosso trabalho, eu não me quero meter nele, sei que vocês têm que escrever muitas páginas, têm muitos clientes, têm muitos fãs, têm muitas pessoas para quem atender, e escrevam o melhor, mas nós não mudamos a nossa forma de jogar, mudamos sim características de jogadores. Se jogar o Rony dá-me uma coisa, se jogar o Endrick dá outra, se jogar o Mike à direita dá-me uma coisa, se jogar o Arthur à direita dá-me outra, se jogar o Luan como terceiro zagueiro ou se jogar o Rocha como terceiro zagueiro dá-me outra, se eu quiser meter o Mike na saída de 3 ou quiser meter o Rocha dá-me outra. E portanto eu estou aqui para fazer aquilo que eu acredito, e sendo capaz de ouvir todas as críticas que me fazem, mas como eu disse, quem faz a cama em que me deito sou eu, e portanto a ganhar ou a perder é com as minhas ideias, não é com as ideias dos outros. E se os treinadores brasileiros me permitem, e a carapuça só serve para quem deixar que ela entre, eles têm que começar. Eu vou-vos contar uma história. Antes da história, só comentar, para não perder o fio da meada. Eu queria muito saber por que ele escolheu o Marcos Rocha e não o Luan para o jogo de ontem. Não sei se alguém perguntou ou vai perguntar isso. Mas tudo isso que ele está explicando vem ao encontro de algo que a gente sempre defendeu aqui, que é não colocar tarja na testa de jogador. Zagueiro, lateral, volante. Não tem isso. O que existem são funções. Quanto mais o jogador é capaz de cumprir mais de uma função, ocupar mais de um espaço, mais versátil fica o time, mais, como ele usou essa expressão, camaleônico fica o time, e mais difícil de ser previsto e combatido fica o time. Então, isso, os próprios jogadores trazem esse conceito das bases.
E eu acredito até que na base do Palmeiras esse conceito já é meio que trabalhado ao contrário. Já fazem os meninos entenderem que eles cumprem funções e não ocupam posições. Não tem tarja na testa de ninguém. E a gente vê isso nos times da base do Palmeiras. O que explica também muito essa avalanche de taças que a nossa base conquista. Então dá muito orgulho de ver esse trabalho, o resultado desse trabalho. E o Abel até tá tirando sarro. Ele fala assim, vocês ficam aí tentando descobrir como a gente joga, vocês não entendem. Ele praticamente fala assim para geral. Como vocês são burros? Como vocês não entendem porra nenhuma do jogo? E é muito gostoso de ver esse tipo de situação. E os jornalistas ainda tietando o Abel. Chegou num ponto que é impossível, cara, você não admirar o trabalho desse cara. A não ser, obviamente, aquela meia dúzia ruidosa, como a gente sempre fala aqui, que o Abel também falou agora na entrevista. Tem aquela meia dúzia, que é uma minoria ruidosa, mas é uma minoria, mas que enche o saco, né? E não deveria. Acho que o Palmeiras deveria, de alguma forma, desenvolver uma técnica, algum procedimento, uma cartilha, para que os jogadores e a comissão técnica não sejam afetados por essa minoria ruidosa. Afinal de contas, eles são poucos, eles não merecem ter essa importância. Vamos ver a historinha do Abel. Tinha 16 ou 17 anos, 16 ou 17, não, 18, que eu já tinha carta. E eu sempre gostei de conduzir. Provas de competição sempre foi o meu negócio. E eu no início estava sempre a conduzir e ia à frente e olhar sempre para o retrovisor, é assim que se chama o retrovisor. E sempre olhar para quem vem à direita, à esquerda. Eram 2 corridas, a primeira corrida perdi. Cheguei ao final da primeira corrida, virei para o meu mecânico e eu não quero retrovisores no meu carro. Só quero olhar para a frente. Só quero olhar para aquilo que eu faço e sei fazer, não quero olhar para trás, para o retrovisor e para trás. E aqui olham muito para o retrovisor. O que é que dizem os outros, o que é que pensam os outros. Não, o que é que eu penso, o que é que eu acredito. Para mim isso é mais do que tudo e há muitas formas de ganhar. Não há só a do Abel. Há a do Abel, há a do Diniz, há a do treinador de São Paulo, desculpem, esqueci-me agora. O Dorival, há muitas, há o Tite, muitas formas de ganhar, não há só uma. E isso é mágico por isso. Abel, Ele sempre gosta de fazer analogia com automobilismo, né? Abel, para correr de carro tem que olhar no retrovisor, cara. Isso aí, desculpa. Tem que olhar, velho. Mas ficou muito claro a mensagem que ele quis passar aplicando ao futebol. É fazer o seu trabalho e não ficar se preocupando com o que dizem os outros, que foi o que a gente acabou de falar. Desenvolver alguma técnica para que não se deixe afetar por essas críticas desses desocupados, desses coitados, né? Que, como eu disse, parte deles é torcedor inimigo fake, que faz para tumultuar mesmo, e parte é palmeirense bobo, babaca mesmo, tonto. Sei que você não vai falar sobre o seu futuro, mas você é um treinador que tem muita história aqui no Allianz Parque, né? O treinador que mais comandou o Palmeiras, o que mais venceu com o Palmeiras aqui. Inevitavelmente, um momento vai sair, seja agora, seja depois. E conversando com alguns torcedores antes do jogo, eles falavam sobre a possibilidade de te ver aqui pela última vez. E eu queria saber se você pensou nisso também, né? Teve uma torcedora que, inclusive, falou, olha, eu nem imagino o Palmeiras sem o Abel mais. Eu queria saber se você pensou nessa possibilidade de dar um adeus aos torcedores, ao estádio que você construiu uma história. Olha, vocês sabem que eu falo sempre, e não é de hoje, portanto isto não é conversa jogada fora, é a verdade, eu vivo aqui e o agora, sempre vos disse isso e digo isso aos meus jogadores direto. Vamos desfrutar da jornada, vamos desfrutar todos desta viagem que começou há 3 anos e qualquer coisa atrás, quando eu cheguei aqui, e que ninguém sabia quem era este treinador, mas que ninguém sabia dos brasileiros. Os brasileiros é que não me conheciam, mas na Europa já muita gente me conhecia. E felizmente, durante este tempo todo, com todas as dificuldades e com todos as coisas boas que nós conseguimos juntos, clube, estrutura, jogadores, comissão técnica, eu também já vos disse, o Palmeiras, dificilmente, eu tenho dúvidas se no futuro
Eu irei treinar um clube tão organizado como este, um clube com tantas condições como este, um clube que reconheça tanto o treinador como este, um clube que acredite tanto no treinador como este, um clube que cumpre as suas obrigações como este, porque vocês não sabem, mas eu posso vos dizer, questionou-se várias vezes sobre as contratações que o Palmeiras ia fazer ou não, ou o dinheiro que ia investir ou não. Eu sempre disse, é para gastar dinheiro em ir buscar jogadores, para pagar 10 ou 15 milhões, e se vai faltar dinheiro aos nossos funcionários, ou às pessoas que trabalham dentro do CT, eu não quero nenhum. Eu não quero nenhum. O meu pai sempre disse isso, só gastas o que tens. Não sei, eu não sou eu que trato da contabilidade do clube. Isto foi o que eu disse ao clube, sempre ir buscar jogadores, para faltar dinheiro aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores. Então, eu vou com estes para a guerra. Não pode, a estes é que não pode faltar nada. Portanto, e é por isso que ele é tão querido por todos os funcionários dentro da academia de futebol. Isso é liderar, gente. Então, ser técnico de futebol não é só pegar as camisas, distribuir, escolher quem vai jogar e onde vai jogar. Vai muito além e ele está ensinando isso. Claro que tem os caras que só ficam falando, por que ele não escalou o Hendrick? é desfrutar da jornada, da viagem, não sei até onde é que ela vai durar, estava aqui a dizer ao seu colega. O seu colega sabe qual é a verdade, porque ele sabe, é só entender que eu tenho o contrato e há coisas que no contrato têm que ser cumpridas e desfrutar da jornada, que isso é que é o mais importante, que é que eu disse aos jogadores. Eu não sei se vamos ser campeões ou não, mas já sofremos que chegue. Passamos aqui uma altura difícil, como eu vos disse, dentro do CT há paz, há uma paz que deixa os funcionários, os jogadores e os treinadores trabalharem. E como te disse, eu digo isto de coração, dificilmente, igual se calhar até poderei encontrar, mas com todos os recursos humanos que este clube tem, e deixem dizer isto, em 2016 ou 2017 já tinha. Perguntei ao Cícero, olha, estas condições só tem quando eu cheguei? Não. Palmeiras já em 17 e 18 já tinha estas condições. 16, 15. Ok. Portanto, está respondida a sua pergunta. É muito importante o Abel fazer esse reconhecimento do quanto o clube também dá condições para que ele faça esse trabalho. E vamos lembrar que houve alguns momentos em que essa ordem foi perdida. Principalmente no último ano da gestão do Maurício Gagliotti. Em que voltamos a ter ali uma certa frequência de figuras indesejadas dentro do ambiente do futebol. Isso provavelmente por questões eleitoreiras ou eleitorais. Mas aí, a partir do momento em que a Leila se elegeu, ela meio que atendeu às exigências de blindagem na academia de futebol e o ambiente voltou a ser blindado. Então, não foi sempre assim o tempo todo, não. Houve oscilações nessa blindagem. Mas como essa blindagem é importante. Como ter um ambiente sadio é fundamental para que o resultado venha. E aí eu vou lembrar da penúltima passagem do Filipão, na época do Tirone, Friso e Pirassi, aquele triunvirato maravilhoso, em que o ambiente da academia de futebol era o pior possível, era o mais nocivo e tóxico possível. E um cara como o Filipão, que a gente vê que até hoje está fazendo trabalhos espetaculares, teve um trabalho pífio no Palmeiras em 2012, apesar da conquista da Copa do Brasil, que foi um negócio, coisas que só a camisa do Palmeiras consegue. Inclusive mascarou demais todos esses problemas a que eu me refiro. Né? Aquela conquista acabou sendo uma conquista que o preço foi bem alto, né? Pagamos alto. E ganhamos uma Copa do Brasil sem estádio, né? Jogando em Barueri, jogando Canindé, né?
Mas como é importante ter um ambiente saudável e e eu acho que o Abel tem um papel fundamental nisso, né? De exigir, falar assim, ó, assim não dá. Assim eu preciso fechar essa porta, fechar essa porta, fechar aquela porta. E aí a diretoria, primeiro que não é época de eleição, então tá tudo certo. E segundo, eles falaram assim, meu, atende o cara porque ele é o nosso escudo. Porque a hora que o Abel sair, aí a gente vai ver realmente a qualidade dessa diretoria que está aqui hoje. Abel, boa tarde. Última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda um grande ponto de interrogação, porque amanhã um tribunal vai decidir se teremos público ou não no Mineirão, se a torcida do Palmeiras poderá ver o Palmeiras ser campeão ou não dentro de um estádio. Na terça-feira vocês viajam e talvez na terça-feira esse mesmo tribunal pode colocar o seu capitão à disposição para levantar uma taça, ou ele vai ficar em São Paulo podendo ver o Palmeiras sendo campeão, ou vai assistir de algum lugar do estádio, mas não poderá entrar em campo. E um tribunal que já te punia em alguns momentos e passou um pano para outros que falaram coisas semelhantes ao que a comissão técnica Você do está a dizer Palmeiras que disse. esse tribunal já me puniu a mim e Já. passou o pano a outros. É. Obrigado. Alguns falaram coisas muito parecidas e nada aconteceu e Obrigado. a gente Está a sabe. ver? É outra das instituições com muita responsabilidade. E foi um jornalista que disse, não fui eu. Viram? Foi ele que disse. Não fui eu. Obrigado. Porque eu gostava de ter dito o que tu disseste, mas não tive coragem. É. E aí você pode ser punido. E pode ser punido. Mas para fechar essa pergunta, como que se trabalha para um jogo em que o Palmeiras só não vai levantar a taça se tudo der muito errado, mas vocês não sabem quais serão as condições de uma partida, se o seu capitão tá, se a sua torcida vai estar, como que faz agora para preparar para uma partida que está tão perto para o Palmeiras ser campeão novamente? Olha, é focar naquilo que nós controlamos. Como sempre ele fala, né? E esse cenário que tu me estás a colocar, não sou eu que tenho que decidir isso, essa não é a minha função, não é a minha responsabilidade. Eu já tenho responsabilidades que chego. Né? Se vocês virem, já estou a ficar sem cabelo aqui. Minha mulher já está a pensar, vamos ter que fazer um transplante aí para ficares com mais cabelo. Eu a sério já estou nesse estado, ela assim, Portanto, isso eu vou ter que esperar. Não é isso que eu controlo, eu tenho que preparar os meus jogadores. Fiquei contente porque hoje nós respeitamos aquilo que é o jogo. Fizemos um grande jogo, eu sei que as perguntas não têm sido muito, fizemos um grande jogo contra um grande adversário, que tem uma forma de jogar muito difícil, falhamos muitos golos. Eu disse-lhes isso no final, eu tenho que ter um coração muito forte, porque a quantidade de golos que nós falhamos para matar o jogo, não podemos falhar tantos golos assim, não podemos. Entendo e tenho dúvidas naquele terceiro golo do Breno que ele fez, ou segundo, e a bola, eu acho que a bola não está fora. Não Infelizmente saiu. o fiscal de linha estava um bocadinho atrasado em relação à bola, está em diagonal, ele não consegue ver. Jogos deste tipo, com um estádio com estas condições, tem que ter câmaras suficientes para conseguir ver se a bola está fora ou não. Está em disputa um título, isto é muito sério, envolve muitas coisas, envolve muita gente, envolve muito dinheiro, envolve muita credibilidade, e não podemos chegar a um final de jogo destes, e eu estou com... Esta é a minha opinião também. O golo é válido, é limpo, a bola não saiu. Mas eu entendo o que é que o VAR me disse e o quarto árbitro me disse. As imagens não apareceram, o que tem que ser validado é a decisão do árbitro. Ok, mas com estas condições não pode, isto não, é inadmissível, não pode ser, isto não pode acontecer. E portanto, perdi-me. Esqueci o que ia falar. Abel, boa noite, parabéns pela vitória. Algumas respostas você falou sobre o trabalho feito ao longo de toda a temporada para encontrar alternativas quando você perde 2 titulares em relação... É só falar do gol anulado ali. Realmente, né? O Abel foi preciso, mais uma vez, quando ele fala que ok, o Bandeira não viu, e acontece de não ver, porque ele tinha que estar exatamente na bandeirinha do escanteio ali para poder ter o melhor ângulo. E não estava, e aí não consegue ver. E também tem a questão do corpo, das pernas do Marcos Rocha, no caso a perna esquerda do Marcos Rocha, né? Poder estar eventualmente à frente do campo de visão do Bandeirinha, e aí tem que ter reflexo. Aí o reflexo dele, saiu, não valeu. Mas tem o VAR, tem as câmeras. Como é que nenhuma câmera é conclusiva? Aliás, tem uma câmera que é absolutamente conclusiva.
E ela não é levada em conta, ou é levada em conta e interpretada errado, porque não é possível. Dá para ver que a bola tá tocando na linha quando o Marcos Rocha dá o tapa para trás. Mas não é possível que se cometa esse tipo de erro num jogo desta importância. E pior, existe tecnologia para que esse tipo de erro não aconteça mais. De saiu, não saiu, entrou, não entrou. Chip na bola, igual tem, ou sei lá como que é o da Copa do Mundo. Você viu da Copa do Mundo, aquele gol do Japão, o famoso gol do Japão? Que você olha de tudo que é câmera, parece que saiu, aí você vai lá na tecnologia, tem lá uma fatiazinha da bola que tá tocando na linha, acabou. Lance legal. Por que não se implementa isso? A tecnologia é tão cara assim, é tão impossível de implementar assim. Por que dá para fazer na Copa do Mundo e não dá para fazer no Campeonato Brasileiro? É uma pergunta que eu estou fazendo. Se alguém tiver uma resposta, por favor. 2022, lesões como a do Dudu e do Gabriel Menino. O seu trabalho e de toda a comissão técnica para vocês foi o mais desafiador nesse ano de 2023, desde a sua chegada? Ou o seu primeiro ano, todo o trabalho de implementar a sua filosofia, o seu estilo de jogo, foi mais desafiador do que encontrar essas alternativas durante a temporada de 23? Obrigado. Não, olha, vocês sabem que saíram no início do ano, se forem ver, Kusevic, Jorge, Danilo, ajudem-me, o Mariantiel que nos lixou aqui ele até ri. E deixámos sair o Mariantiel porque passado uma semana a regra, né? Alguém alterou o regulamento já depois de ter começado, né? Saiu o Scarpa, saíram um pai 10 ou 11 jogadores de início e fomos buscar 2 jogadores. Saiu o Navarro. E fomos buscar o Richard Rios, certo? E todos os outros, sabem de onde é que vieram? Base. Ponto final. E todos os outros vieram da base. Todos os outros vieram da base. Nunca na história do Palmeiras, Palmeiras apostou tanto na base, arriscou tanto e felizmente com o trabalho de todos conseguimos estar em quase em todas a disputar. Essa que é a minha maior alegria. Arranjar soluções, e sei que às vezes é muito difícil. Fazer das tripas coração para ter sempre a equipa competitiva. E o que mais me enche de orgulho, disse aqui ao teu colega, é saber que esta equipa, se tirar a camiseta, toda a gente sabe que a equipa de Palmeiras está ali a jogar. É uma identidade que se criou aqui dentro, onde todos somos um e cada um é responsável por tudo. Eu acho que o Abel não devia bater tanto nessa tecla de que saiu tanto, a gente contratou só 2, pegamos o resto da base e deu certo. Porque senão a diretoria vai começar a achar que beleza, não precisa gastar não. Né? A gente entende o problema de fluxo de caixa. Para este ano, havia. As razões a gente pode discutir bastante, mas que havia o problema de fluxo de caixa, havia. Então precisava segurar o investimento. Mirou-se no Flaco Lopes, num primeiro momento, isso já tinha sido ano passado, né? Flaco Lopes daqui a mais de um ano já. Para esse ano quase nada, né? As contratações desse ano foram realmente muito pontuais e baratas, não se investiu alto, porque tinha problema de fluxo de caixa. Muito bem. Para o ano que vem, sabemos que não tem. A informação que eu tenho vinda de um membro do COF é que não tem problema de fluxo de caixa. Para o ano que vem, o Palmeiras vai ter recurso para investir. Então, que seja feito esse investimento. Que não se repita o esforço brutal que o Abel teve que fazer para conseguir esse brasileiro e ainda contar com uma derretida do Botafogo, que não é toda hora que acontece. Um time com tanta margem derreter do jeito que derreteu. Então, claro que a gente teve que contar também com o mau desempenho dos outros, mas isso faz parte dos pontos corridos. Está no regulamento. Não foi nada extraordinário no sentido de irregular, fora da... O que foi incomum, mas tinha 19 times para aproveitar a derretida do Botafogo e só um aproveitou. Então, esse é o nosso mérito.
mas que não seja mais necessário ter que aproveitar a derretida. O Palmeiras tinha condição de ser um time que estava taco a taco com o Botafogo o tempo todo. E daí o Botafogo derretendo, ninguém ia falar do Botafogo. Todo mundo ia falar da consistência do Palmeiras. Se o Palmeiras se mantivesse taco a taco com o Botafogo. E dava para ter se mantido nesse lado a lado com eles no decorrer do campeonato. Depende da forma como você enxerga o andamento do campeonato. E isso só aconteceu porque o Abel não tinha peças suficientes para manter essa regularidade durante todo o campeonato. Mas no final das contas, literalmente no final das contas, deu Palmeiras. Mas não precisava, né? Ser com tanto esforço. Esperamos que pro ano que vem o trabalho dele seja facilitado. Aliás, ele merece, né? Quando o Veiga falha um penalti, falhamos todos. Quando o Hendrick faz um golo, fazemos todos. Quando o Everton faz uma defesa, fazemos todos. E quando o Everton não comete um frango, o frango é de todos. Portanto, esta é a minha filosofia de vida e é a minha filosofia de futebol. E é por isso que eu sou contra os rótulos e sou contra os heróis e os vilões. Sou contra, porque não é assim que nós vivemos na sociedade. Nós vivemos como um todo. E isto é que eu transmito aos meus jogadores. E felizmente eles têm caráter, são homens de caráter, deixam o ego em casa, porque depois é preciso escolher bem. Isso é outra, não chega só a ter talento. Um jogador não chega só a ter talento, tem que ter caráter para jogar num clube como o Palmeiras. Caráter. E eu troco o caráter, ou melhor, eu troco o talento pelo caráter. Eu prefiro um jogador menos talentoso do que tenha caráter do que um jogador que seja muito talentoso e que seja tipo uma palmeira. As palmeiras às vezes secam tudo o que tem à volta. Eu não quero isso. Não é isso que eu sinto. E eu fico muito feliz por ver esta equipa e este clube também, porque uns empurram outros, mesmo os torcedores mais cornetas são empurrados pelos outros, que todos somos um e todos somos responsáveis por tudo. E felizmente isto é o que se vê na nossa equipa, é o que me enche mais de orgulho, mais do que os títulos. Claro que os títulos avaliam o meu trabalho, se eu não ganhar mandam-me embora, como fazem aqui. Eu não sei quantos portugueses já vieram aqui, foram todos embora. É muito difícil ser treinador aqui, é muito exigente ser treinador aqui. É preciso ter muita coragem e ser muito forte mentalmente e muito controlado emocionalmente para ser treinador aqui. E não sou eu que o digo. Basta olhar para a história recente dos treinadores aqui, quer sejam portugueses, brasileiros e outras nacionalidades. Portanto, dar os parabéns à minha rapaziada, isso é que é o mais importante. Como te disse, são gente de caráter. Temos um grupo extraordinário dentro do Palmeiras. Dar os parabéns também à nossa direção. Eu disse isso à Leila no início do ano, quando toda a gente falou que o Barros ia embora. Eu disse-lhe a ela, se ele for embora eu ia também. E fico muito contente por poder trabalhar com uma pessoa absolutamente extraordinária, que as pessoas não fazem ideia do trabalho que ele faz dentro do clube. Mas eu acho que nunca disse isto, mas vou dizer, sei que alguns vão ficar chateados comigo, outros diretores desportivos trabalharam comigo, vão ficar chateados, mas o melhor diretor desportivo que eu trabalhei foi o Anderson Barros. Vai ser difícil a gente arrumar argumento para criticar o Anderson Barros depois dessa defesa feita pelo Abel Ferreira. Claro que a gente pode falar que o Anderson Barros não consegue trazer jogadores para reforçar o Palmeiras como outros diretores conseguiam. Então o Abel pode falar, é o melhor com quem eu já trabalhei, mas ele também não trabalhou com todos. Acho que cabem críticas, sim, ao trabalho do Anderson, mas se o Abel está satisfeito, vamos em frente com o Anderson Barros mesmo. O que a gente espera é que ele tenha liberdade suficiente para reforçar o elenco, como o próprio Abel gostaria que fosse reforçado. Para que ele não tenha que ficar fazendo tanta ginástica e ficar arrumando soluções mirabolantes e espremendo a base até o bagaço. E por sorte nossa base tem muito suco para sair um time vencedor como ele está conseguindo fazer. Podia ser mais fácil, hein? Ou podia ser difícil, mas poderia conquistar mais. Poderia ter conquistado Copa do Brasil,
Libertadores, coisas que falhamos este ano. Ah, não está satisfeito? Não, tô. Mas que podia ter sido mais, podia. E por que não? Você é chato. Eu não Pode peguei a fazer, gracinha aí. Ô, Abel, lá em Barueri, depois da vitória sobre o Inter, você disse que estava de saco cheio e eu te questionei, mas você pode antecipar a sua saída? Claro que você tem contrato até o final de 2024, né? Claro. Mas contratos são rompidos, legalmente, você paga muito e tchau. E você está muito no muro, Abel. Olha tudo que está acontecendo de lá pra cá, o que está saindo de informação, de notícia. Pô, a torcida quer saber, a imprensa quer saber. Você vai ou você fica? Olha, vocês viram que saiu uma quantidade de informação do Gomes, não viram? Que saiu o Gomes. Onde é que está o Gomes? Mas faz parte do trabalho da imprensa apurar Pronto. os fatos, né? As histórias que estão acontecendo nos bastidores. Você poderia muito bem, ó, pessoal, eu não vou embora, eu vou ficar. Você não está cravando Olha, que fica, mas você está dando a entender algumas coisas. Alguém se lembra da primeira Pô, a Libertadores? gente fala a mesma língua, cara. Da primeira Libertadores, ou na segunda, eu disse, eu vou parar e refletir como sempre faço em todos os anos. Lembram-se disso? Nós ganhámos contra o Flamengo, eu disse igual, todo saco cheio. Isso não é mentira nenhuma. Quer que eu diga que é difícil as viagens que nós fazemos, jogos 3 em 3 dias? Quer que lhe diga que é difícil ter instituições de futebol brasileiro constantemente a insinuar que a sua equipe técnica ou tu és isto, quando outros fizeram igual e não tiveram? Vocês acham que isso é fácil, estar aqui constantemente? São 3 anos, não são 3 dias, nem 3 meses. Se isso é fácil... Agora, como te disse, eu todos os anos, não há ano nenhum que não chegue ao final de cada ano, não há, juro, digo isto de verdade. E não está aqui nenhum diretor, mas eu todos os anos, quando chego ao final do ano, eu tenho um relatório pronto daquilo que foi o que eu pedi no ano anterior, o que é que aconteceu, o que é que ganhamos e o que é que perdemos, e depois aquilo que eu penso que será o futuro do clube. E esse relatório está pronto a ser entregue quando acabar o Brasileirão. E eu, como sempre faço, é ter tempo para descansar, porque eu vou dizer, é muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro. Mas há uma coisa que eu tenho que vos dizer. Eu não sou ingrato. Ok? Um abraço. Entenderam? Abel fica. Muito obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado a todos pela audiência, pelas mensagens de carinho. Hoje, segunda-feira, a partir das 20 horas, teremos Verdades ao Vivo. Conto com vocês. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes.